Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller está conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, o nosso assunto com o Schiller hoje é a troca de comando no Ministério das Minas e Energia, hein? Saindo Bento de Albuquerque e entrando Adolfo Saxida. O Cláudio Humberto já trouxe um resumo do que o novo ministro disse aí no seu primeiro pronunciamento, né, no cargo. Ele que era da equipe do Paulo Guedes, é um conhecido já aí do mercado financeiro, das autoridades. O que a gente pode esperar, hein? Essa privatização da Petrobras aí como primeiro ato, um estudo que vai ser elaborado. O que você pescou dessa mudança de comando no Ministério, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio, nossos ouvintes. Olha, primeiro que tem dois aspectos aí. Um é técnico, não é? Um processo de privatização é longo, demora muitos anos. Vamos lembrar, privatização da Eletrobras começou lá no governo Temer, passou todo o governo Bolsonaro. Agora a gente vai ter no dia 18 uma decisão, possivelmente, aí do TCU, Tribunal de Contas da União, liberando ou não o modelo da privatização, e aí a gente vai ter, eventualmente, a privatização lá na metade do ano, né? Se tudo der certo, né? Então, vamos lá, é um processo de 5, 6 anos para que ele seja concluído, né? Obviamente, Petrobras, nós estamos falando de muito tempo, né? Quer dizer, na melhor hipótese, um processo como esse levaria um mandato inteiro do próximo governo. Então, nós estamos falando de algo para daqui a 5 anos, 4 anos, assim, ó, sendo muito otimista, muito otimista. Agora, precisa fazer, né? Precisa fazer. Então, eu já defendi várias vezes aqui, a gente já conversou sobre isso, quer dizer, governo não pode parar. No Brasil, a gente tem essa mania de, bom, como tem eleição, então no último ano do governo não faz mais nada, não tem projeto, não tem iniciativa. Ora, primeiro que as pessoas pagam imposto para o governo trabalhar 4 anos. Não tem esse negócio, tem eleição, mas continua. São questões de Estado. Questão de Petrobras, privatização da Petrobras é um problema do Estado brasileiro, não um problema deste ou daquele governo, né? Obviamente, esse é um aspecto técnico, né? Então eu acho positivo que eu só acho ruim que o governo não tenha feito isso em 2019, né? Alguém poderia dizer assim, pô, como é que toma uma iniciativa como essa, de iniciar estudos sobre privatização da Petrobras em maio do último ano do governo? Dos males o menor, tem que fazer, o governo continua, etc. Poderia ter feito em 2019. O governo não tinha consenso sobre isso. A gente várias vezes comentou aqui, o governo Bolsonaro é um governo de baixo consenso sobre a própria agenda econômica. Com o tempo, a impressão que a gente tem é que o próprio presidente Bolsonaro foi se convencendo disso. Na verdade, ele fez uma espécie de pós-graduação ali com o ministro Paulo Guedes de economia e sentiu toda essa crise agora de preço de combustíveis, aumento do preço no mercado internacional, o câmbio brasileiro. Eu acho que a impressão que eu tenho é que o governo mesmo concluiu que não tem saída a curto prazo. Aliás, a gente várias vezes falou aqui, não tem saída a curto prazo, né? O Congresso votou aquele pacote ali de unificação do ICMS, né, chamada monofasia, o preço por litro, né, por unidade de produto e não mais pela variação do preço na bomba, mas o CONFAS, que é o Conselho Fazendário, ou seja, os secretários de Fazenda, se reuniram e fixaram uma alíquota alta, um preço, na verdade, é 1,006 por litro, que não vai ter impacto absolutamente nenhum no preço final para o consumidor. Não é? Até aqui, cá entre nós, quem conhece um pouco o mundo político, por que os secretários da Fazenda, né, dos estados, que são orientados pelos governadores, que estão quebrando recorde após recorde todos os meses de arrecadação de ICMS sobre combustível? Nos últimos 4 meses, houve um recorde histórico de arrecadação de ICMS sobre combustível nos estados brasileiros. Por que eles vão, nesse momento, fixar um preço, né? No fundo é um valor por unidade, um valor por litro relativamente baixo para contribuir para reduzir o preço do combustível, né? Os governos estaduais estão dando aumento para funcionalismo público. Eu estava escutando a entrevista do professor Marcos Lisboa, exatamente isso. O recurso é capturado, os governadores estão em campanha eleitoral para sucessão, estão dando aumentos a descoberto, estão criando programas, estão finalizando obras e não vão abrir mão de receita. E vamos lembrar, o ICMS é 28% da composição do preço da gasolina. Então tem um impacto real e forte, só que o governo chegou à conclusão que não tem como intervir. Então fica enxugando gelo, literalmente enxugando gelo. Tramita no Congresso
o Vale Gasolina, o auxílio gasolina, que cai entre nós, para taxista, para motorista de aplicativo, impacto muito pequeno, valor muito pequeno, se é que vai ser aprovado, se é que vai ser implementado. Aí cria a ideia da conta CEP, né, que é a conta de estabilização de preços, que seria exatamente essa compensa, ou seja, trabalhar com uma banda de preços, quando sobe demais, entra dinheiro de dividendos da Petrobras, que no fundo é dinheiro do erário público, dinheiro do orçamento da União, para subsidiar combustível fóssil no Brasil. Daí, de novo, volta ao que diz o Márcio Lisboa, muito bem, será que é a prioridade do país criar desequilíbrio fiscal, tem teto de gasto para financiar combustível no Brasil, diesel, gasolina, né? Nós vamos transferir renda da sociedade para quem tem carro, caminhão, enfim, porque isso tem um impacto, etc., na inflação. Tem muita prioridade no país, quer dizer, isso, e vou dizer para vocês aqui, anotem, isto não vai acontecer. Não vai acontecer porque falta 5 meses para a eleição, isso não foi aprovado na Câmara ainda. Tem que aprovar na Câmara, depois tem que ser sancionado pelo presidente, depois tem que ser normatizado, regulamentado pelo governo e tem que ser implementado pelo Ministério da Economia. Não faz isso em 4 meses. E depois da eleição isso não vai mais ser prioridade. Então, vamos esquecer. O governo, na minha impressão, que ele reuniu lá em Brasília, ele disse assim, não tem solução a curto prazo, nós não tem mágica para ser feita. Não é? E aí, o que pode acontecer? O presidente fazer discurso, faz um apelo à Petrobras, diz que não intervém, o governo não vai intervir. Quando o governo faz uma sinalização para o mercado colocando o Adolfo Saxida é conhecido no mercado, a gente acompanha a carreira dele há muitos anos, é um economista liberal. Ontem a preço da ação da Petrobras subiu, o mercado viu bem, houve comemoração aí na Faria Lima, etc. Por quê? Porque o mercado leu como uma garantia de que não vai haver intervenção. Não vai haver intervenção heterodoxa, não vai ser alterado na política de paridade de preço internacional, não vai acontecer isso. Se fosse para acontecer isso, colocava um estilo General Pazuello lá, ele manda, eu obedeço. Não é o caso do Saxida, não vai, quer dizer, o Saxida, eu acompanho as entrevistas dele, de 4 anos, 3 anos, dizendo precisamos de solução de mercado, investimento privado, segurança jurídica, o Brasil é um país amigável para investimentos, etc., política de mercado, privatização. Como é que agora vai fazer intervenção em preço de combustível? Isso não vai acontecer, né? Até porque, cá entre nós, né, sobre privatização, eu acho um tema ótimo, na verdade. O que a gente tem que discutir, no fundo, Thaís, Pedro, Cláudio, é o seguinte: para que o Brasil tem uma empresa de capital aberto, listada em bolsa, com investidor privado, né, estatal, onde o governo fica com a responsabilidade, porque tem uma estatal, porque é majoritário, e a gente tem pesquisa, 68% das pessoas acham que o governo federal é responsável pelo preço final, porque afinal de contas é o majoritário da Petrobras, mas o governo não manda na Petrobras, né? Então tem uma contradição: o governo é majoritário, mas não manda, não intervém na gestão da Petrobras, não é nem só na política de preço. Então por que não privatiza, né? Qual é o sentido de ter uma estatal que o sócio majoritário não intervém, quer dizer, que é uma estatal que funciona com regra de mercado, porque está listada em bolsa, porque tem investidores privados. Então, na minha visão, é lógica a privatização da Petrobras, é inexorável a privatização da Petrobras. Pena que o governo não pensou nisso lá em 2019, né? Mas pelo menos vai usar isso aqui como discurso de campanha. Eu acho que aí tem um sentido político bastante claro. E aí eu fico pensando, Schiller, o seguinte, não é? Essa questão da Petrobras é parecida com reforma tributária, porque é claro que, primeiro, a discussão é muito importante, tanto num caso quanto no outro, e tanto num caso quanto no outro tem... Não, sem dúvida, e é por isso que... Pena que a gente está em maio, né, Thaís, e os estudos vão começar, quer dizer, os estudos vão começar no último ano do governo, isso é o que você tem que se lamentar, porque ontem eu conversava sobre isso depois da declaração do ministro, novo ministro, com economistas, qual é o modelo? Hoje o governo não tem um modelo, até porque não começou essa discussão na prática ainda. Agora, uma coisa é consenso: trocar um monopólio estatal por um monopólio privado não vai resolver. Aliás, pode piorar, né? Porque você vai ter um monopólio privado que não vai ter nenhum tipo de comprometimento com nenhuma questão pública, né? Então, quer dizer, o que precisa ter é boa regulação, a agência reguladora funcionando com independência, com autonomia. Isso melhorou no Brasil nos últimos anos, com a lei das agências reguladoras, né? Um mercado realmente aberto, competitivo. Então, possivelmente a Petrobras precisa ser fatiada. Como vai ser feito isso?
né, para que você tenha 3, 4 empresas concorrendo, né, para que, de fato, você tenha eficiência, você tenha ganhos de eficiência no setor, né, em capacidade de investimento, novas refinarias, enfim, tudo que pode ter algum impacto positivo aí no abastecimento. Mas a grande questão é que se você privatiza o setor, você despolitiza isso. Porque hoje na cabeça, imagina assim, na cabeça dos caminhoneiros, não é? O culpado é o governo não é dono, o Bolsonaro não é o sócio majoritário, então por que ele não vai lá e liga para o presidente da Petrobras e manda baixar esse preço? Né? Isso que no fundo está na cabeça, né? Por que não cria esse fundo de estabilização Mas, de Schiller, preços? escuta, o presidente também criou um pouco essa ilusão na população, né? Porque tantas vezes ele veio a público, houve essas trocas na presidência da empresa. Na primeira troca ele dizia, isso aí não tá bom, vamos mudar isso daí. Ele também criou, acho que, essa ilusão de que ele tinha esse poder que de fato ele não tem, né? Não tenha dúvida nenhuma, né? Isso tem muito estudo na ciência política sobre isso, né? O discurso de mercado, imagina o presidente dar um discurso de mercado, ele não é um discurso popular, é um discurso difícil de entender, não é? Esse discurso não, quer dizer, deixa o preço variar, o governo não deve intervir nisso, tem fatores aí no mercado internacional, o problema do câmbio, o problema cara, as pessoas querem saber do preço da bomba, tá R$7, R$8 a gasolina, então não tem inflação a 12%, esse é o problema, entende? As pessoas querem uma solução, e elas imaginam que o governo tem uma solução para isso, né? Então, eu acho que sim, eu acho que o presidente Bolsonaro ele é errático, né? Ele faz um discurso populista quando ele diz que o lucro da Petrobras é um absurdo. Bom, o lucro da Petrobras pode ser absurdo ou não, cada um pode ter uma opinião sobre isso, mas ele é o resultado das regras do jogo. E as regras do jogo hoje são essas, né? E o governo sabe que não pode mexer nas regras, então ele não mexe na regra, mas acha o lucro absurdo. Então, obviamente, tem um paradoxo aí. Cá entre nós, né, Thaís? Chama-se campanha eleitoral. Nós vamos assim nos próximos 5 meses. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, Schiller.